Olá, estudantes de Libras, tudo bem? Estou aqui novamente e dessa vez nós iremos começar a tratar a comunicação em Libras de uma maneira mais prática, ou seja, iremos começar a conhecer os sinais e a colocar eles em situações de conversação, em pequenas frases. Tudo isso vai ajudar você a compreender melhor essa competência. Vamos lá? Saudações simples. Saudações para o seu cotidiano e primeiros contatos com os usuários da Libras. Ao tentar se comunicar ou interagir com alguém, sempre são importantes alguns passos, como as saudações, independente seja uma pessoa do nosso convívio ou alguma pessoa que a gente encontra na rua, sempre a gente vai utilizar o oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos ver como cada um deles são sinalizados. Começarei com o sinal de oi. O oi, ele cabe aqui uma observação que nós vamos utilizar duas letras do alfabeto. Eu tenho o O e eu tenho aqui o I. Então, na hora que eu junto essas duas letras e faço um movimento, eu tenho o sinal de oi. Então, para sinalizar oi, basta eu fazer esse movimento. Olá. Olá também é bem simples. Basta eu espalmar minha mão para frente e fazer um movimento de lateralização. Então, eu tenho o sinal de olhar. Olá. Independente se eu faço com a mão direita, se eu faço com a mão esquerda, não vai influenciar na minha comunicação. O sinal de bom dia. Bom dia, nós vamos começar com o sinal de bom. O sinal de bom, ele é realizado da seguinte forma. Eu coloco a minha mão aqui, na altura do queixo e faço um movimento para frente, abrindo a minha mão. Então, eu vou realizar o sinal de bom. E agora eu vou precisar do sinal de dia. O sinal de dia, eu vou pegar a minha mão com a letra D e faço um movimento de lateralização saindo do meu corpo. Então, juntando esses dois sinais, eu vou ter o sinal de bom dia. Continuando os cumprimentos, você agora, digamos que você está encontrando uma pessoa e precisa da boa tarde. Então, nós vamos utilizar o mesmo sinal que nós utilizamos para bom, só que dessa vez ele vai ter a função de bem, pois ele cabe nas funções de bom, bem e boa. Então, nós vamos utilizar agora para boa tarde. O sinal de tarde eu executo desta forma. Agora partindo para boa noite. Boa noite nós vamos utilizar o sinal de boa e acrescentar o sinal de noite, que é feito com a mão passando na altura do pulso. Então eu tenho boa noite. Vamos agora um pouco mais além. Que tal perguntar se uma pessoa vai bem? Você está na rua e encontra uma pessoa e você vai perguntar se está tudo bem com ela. Basta você fazer o sinal de bom e acrescentar o polegar nessa posição no final. Então, nesse momento, eu pergunto à pessoa, tudo bem? Dias da semana. Os dias da semana são de extrema importância para a nossa localização no tempo. Por meio dos dias da semana, podemos marcar compromissos, dias de trabalho, dias de lazer e várias outras situações. Vamos conhecer como são sinalizados os dias da semana. Começando pelo sinal de segunda-feira. Você vai utilizar 2 dedos, fazendo alusão à segunda, e vai encostar nessa região da testa, na lateral da testa. Então eu tenho movimento para segunda-feira. Partindo do mesmo princípio, nós vamos para a terça-feira. Agora eu vou utilizar 3 dedos, encosto no mesmo local da testa. Então, basta encostar aqui 2 vezes, eu faço o sinal de terça-feira. Partindo do mesmo raciocínio, nós vamos para quarta-feira. 4 dedos e aí, faço esse movimento. Agora nós vamos começar a modificar um pouquinho. Para quinta-feira, nós vamos utilizar o número 5, que, observem, tem essa configuração. Vou pegar esse número 5 e vou encostar no mesmo local que eu encostei dos sinais anteriores, fazendo quinta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira nós vamos utilizar essa configuração. Vou mostrar um pouco melhor para você.
certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar a palma da mão para o seu corpo e vai encostar aqui, ó, na região lateral do queixo. Então eu tenho sexta-feira. Sábado, chegamos ao fim de semana. Sábado você vai fazer o movimento de abrir e fechar a mão na frente da boca. Sábado. E, para finalizar, nós temos domingo. Domingo você vai pegar a letra D e passar na frente do rosto, fazendo um movimento circular. Então, domingo. Para terminarmos os dias da semana, eu tenho uma informação para você que muitas vezes, através da nossa própria intuição ou do dia a dia, a gente consegue entender o que a pessoa quer se comunicar em língua de sinais. O sinal de semana é realizado da seguinte forma: você tem as suas duas mãos fechadas aqui e você faz esse movimento de lateralização. Observe que eu fiquei com 7 dedos na minha mão, fazendo referência aos 7 dias da semana. Então, se eu fizer este movimento, você já induz que eu estou falando semana passada. Se eu fizer este movimento, eu tenho próxima semana. E agora, essa semana. Cores. Aprendendo a sinalizar as cores. As cores estão presentes em nosso cotidiano. Seja para informar a cor de um sinal de trânsito, a cor da roupa de uma pessoa, classificação de risco em ambiente de trabalho e tantas outras utilidades. Vamos conhecer algumas cores. Primeiro, eu vou começar sinalizando a cor azul. A cor azul nós vamos começar com a letra A, do próprio nome, e terminamos com a letra L, fazendo esse movimento para a frente do corpo. Azul. A nossa segunda cor é o verde. O verde eu pego o V, que é da palavra verde, e passo aqui, ó, no dorso da minha mão. Então eu tenho o sinal de verde. Amarelo. Amarelo, a minha mão nessa configuração, e eu faço esse movimento passando para baixo do meu corpo. Preto. A cor preta nós vamos sinalizar da seguinte forma. Observe a minha configuração de mãos. Eu utilizo o dedo médio e o polegar e faço esse movimento também no dorso da minha mão. Continuando, nós temos a cor cinza. O cinza, mais uma vez, pegaremos a letra do nome cinza e eu passo aqui também no dorso da minha mão. A cor vermelha. Vermelha nós vamos utilizar da seguinte forma. Ela vai fazer referência à cor do batom utilizado. Então você vai fazer esse movimento, certo? Então a cor dos nossos lábios, a cor de batom, você vai fazer esse movimento, é a cor vermelha. A cor laranja. Laranja nós vamos representar da seguinte forma. Você vai colocar a sua mão na frente da boca e vai fazer um movimento fechando a sua mão. Ela vai servir tanto para a fruta laranja quanto para a cor. E se você quiser fazer os sinais de claro e escuro, que vão servir para as cores azul claro, azul escuro, verde e tantas outras. E também para o ambiente. Digamos que você está em um ambiente claro. Você vai fazer o seguinte, as mãos fechadas na frente do corpo e você faz o movimento abrindo as suas mãos. Então esse é o sinal de claro. Para você realizar o sinal de escuro, você vai fazer o movimento inverso. Começa com a sua mão aqui em cima e aí, ó, você faz o sinal de escuro. Como eu disse, vai servir para um ambiente ou para as cores. Bom, agora vou pedir para que você execute alguns sinais junto comigo referente às cores. Ou melhor, eu vou dar o início de uma frase e você vai complementar colocando algumas cores. Tudo bem? A frase vai ser o seguinte: eu tenho uma blusa. E aí você vai escolher a cor que você vai colocar. Utilize as nossas cores que foram vistas, pesquise e acrescente novas cores. Numerais, cardinais. Assim como na língua portuguesa, a Libras também apresenta formas corretas de utilização do numeral. No nosso português oral, nós utilizamos, por exemplo, quando vamos falar o número de um telefone, então a gente fala 9431, nós não falamos nono, quarto, terceiro, não é isso? O mesmo acontece na língua de sinais, existe a forma correta de nós utilizarmos o numeral. Vamos conhecer como são o numeral cardinal em Libras. O 0 vai ser representado da seguinte forma, 0. Daqui, seguindo, nós temos a sequência do número 1. Simplesmente eu levanto meu polegar. O número 2
coloco meu dedo indicador para frente. Número 3, já recolho meu polegar e coloco esses 3 dedos. 4, mostro esses 4 dedos. Número 5, eu vou utilizar essa configuração de mãos, realizando o número 5. Número 6, eu vou realizar essa configuração de mãos. Observe que ele fica como se fosse o desenho de um número 6. Então, a configuração de mãos é essa. Número 7, eu tenho essa configuração de mãos. Eu utilizo o meu dedo polegar e o indicador. Então, aqui eu tenho o número 7. 8, eu coloco a minha mão nessa configuração. Observe que é a mesma configuração da letra S. O que vai dizer se você está utilizando a letra S ou o número 8 vai ser o contexto onde a conversação está sendo inserida. Número 9, nós vamos utilizar a mão nesta configuração. Observe mais uma vez que ele faz referência ao número, ao desenho do número. Então aqui eu tenho o número 9. Como é que nós vamos representar mais de uma casa decimal? Então 10, 100, 200, nós vamos simplesmente repetir os sinais das configurações do numeral. Então, vamos fazer agora o exemplo, o número 235. Então, eu faria o quê? 2, 3, 5. Então, sempre que eu quiser aumentar o número, basta eu repetir para complementar a informação. Ordinais. Servem para, como o próprio nome já diz, para dar ordem ou sequência. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Utilizaremos o número 1, que você já conhece, e eu faço o movimento, primeiro. Segundo, número 2, segundo. Terceiro, o número 3, terceiro. Quarto, número 4, em movimento ele se transforma em quarto. Você observou que eu fiz movimento subindo e descendo. Isso vai até o 4. Do 5 em diante, nós vamos fazer movimento de lateralização. Então, eu tenho quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e agora eu tenho décimo. Então, eu vou dar o 1 e faço movimento no segundo número. Tudo bem? Assim por diante. Digamos que eu vou fazer centésimo. Então, 1, 0, 0 com movimento. Quantidade. Na Libras, a quantidade recebe uma forma específica de ser representada, que é da seguinte forma. Sempre que eu for me referir à quantidade, e aí até o número 4, eu vou utilizar essa configuração de mãos, aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, um telefone, uma casa. Então, sempre que for quantidade, até o número 4 eu utilizo essa configuração de mãos. Exemplo, 2 cadeiras, 3 alunos, 4 professores. A partir daqui, eu volto às configurações que você já conhece. Seria 5 pessoas, 6 amigos, 7 escolas, 8 crianças, 9 mesas. Tudo bem? Vamos aproveitar o conhecimento que você teve nessa competência e vamos colocar em pequenas frases. Vou pedir que você execute junto comigo e observe. Então, a primeira frase é a seguinte. Eu tenho 3 camisas da cor azul. Ela ficará sinalizada da seguinte forma. Tudo bem? A segunda frase. O amarelo é a minha segunda cor preferida. Observe. Vamos agora para a terceira frase. Vai ser sinalizada minha casa é pintada de verde e é a número 1. Vamos executar? A quarta frase. Segunda, encontrei 4 amigos. Observe que eu coloquei os números nas várias formas que eles podem ser utilizados.
E é dessa forma que a nossa comunicação vai ganhando representação, você executando cada uma delas em seu devido momento. Aproveito também para fazer uma observação. Nós aprendemos agora nessas frases o sinal de número, que é realizado com a mão encostando na região do peito. Caro estudante, a cada videoaula sua comunicação em Libras vem aumentando. Então tenha sempre em mente que você não deve deixar de praticar, pois a prática fará com que você não esqueça o conteúdo apresentado. E além disso, faz com que você tenha uma ampliação do seu vocabulário à medida que você vai precisando de novas palavras para formar a sua prática. Encontro você na próxima aula. Tchau, um abraço!